Bíblia Sagrada? Quem trouxe Bíblia? Ele não tem. Olha que maravilha, né? Olha as Bíblias. Apocalipse capítulo 2. Quero ler alguns versículos com os irmãos, depois os irmãos já podem tomar os vossos assentos. 2, Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Versículo 8. Todos acharam, hein? Eu vi um barulhinho, está folheando ainda, irmão. Aleluia! Até o barulho da Bíblia Sagrada é maravilhoso, né? Parece que é o cabelo dos nossos ouvidos, né? Acharam todos aí? Amém. Tem alguns olhando ainda. Espero. Vamos tentar agora, irmãos, dar um tempo bom para a palavra. Hoje alguns não puderam louvar, louva domingo que vem. A gente dá um espaço bom para a palavra, porque é a palavra que vai nos sustentar. Louvor maravilhoso que pensa, né? E Deus habita no meio dos louvores. Glória a Deus. Nós precisamos ter um tempo de qualidade para a palavra de Deus, amém? Amém. Agora todos acharam, né? Fala assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Podeis tomar os vossos assentos. Aleluia. Aleluia. A irmã Ney também está agradecendo as orações por conta do seu irmão que está bem, se recuperando bem em nome de Jesus, né? Glória ao nome do Senhor por isso. Irmãos, antes de entrar na palavra, tem um aviso aqui. O versículo 11 fala assim: quem tem ouvidos, então ouve a palavra de Deus, né? Ouve. Tem aquela expressão que as pessoas falam assim: entrou no ouvido e saiu no outro. Eu escutei só e pronto. Para as pessoas que falam mal de ti, para as pessoas que às vezes levantam falso contra você, para pessoas que às vezes conversam com outros acerca da tua vida, só escuta, não guarda nada. Mas a palavra de Deus, faça igual Davi: guardei a tua palavra no meu coração, porque a palavra de Deus, irmãos, faz uma diferença muito grande na nossa vida. Quando nós aprendemos ela e aplicamos, não na vida dos outros, porque a gente quer aplicar a palavra de Deus na vida dos outros. A gente conhece, a gente entende, a gente sabe como é, repito, mas a gente quer que os outros apliquem. E às vezes nós não aplicamos na nossa própria vida. Quando nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, é uma bênção. Porque pessoas são transformadas através da transformação que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Nós estamos aqui toda quarta-feira, no culto de ensino, ensinando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. E hoje, eu falei, meu Deus, eu vou falar sobre uma dessas igrejas no domingo, para os irmãos ficarem com sede, de vontade de estar na quarta também. Tivemos hoje o encerramento da escola bíblica dominical, foi uma bênção. Que encerramento de escola maravilhosa, tive uma quantidade boa de alunos, né? Então, escola bíblica, culto de ensino, todos os cultos é maravilhoso. Mas é bom nós aprendermos a palavra, né? Para que nós não venhamos ser levados por ventos doutrinários. Então, essa carta, né? Esse livro, o último livro da Bíblia, por isso que eu falei, o último livro é mais fácil, né? Se eu falar sobre os livros do profeta menor, Aleluia. Na Bahia fala papecando, para procurar onde é que fica, né? Se perguntar onde é Daniel, onde é, fica tudo perdido. Mas o último livro da Bíblia é mais fácil, o segundo capítulo. E aí, esse livro de Apocalipse, eu trouxe aqui para nós algumas curiosidades sobre ele. Depois eu entro no assunto propriamente dito. O autor desse livro chama-se João, conhecido como discípulo amado, ou discípulo do amor. Eu tenho uma particularidade sobre o livro de João, porque foi ele que falou sobre, já
falou acerca dele mesmo. Jesus amava a todos. Mas João era conhecido como um dos filhos do trovão, viu? Para você entender. Ele é um dos filhos. Pedro, Tiago e João. Eles ali, irmão, eles eram extremistas antes de se converter. Tudo isso a gente fala, Pedro, antes de se converter. Porque João um dia falou assim: ó, Senhor, desce fogo do céu, e eu sou todo esse fogo. Isso antes, mas depois que ele se converte, ele chama de filhinhos. Ele trata os seus pais como filhinho, porque existe uma vida antes de nós conhecermos ao Senhor, e existe uma vida depois que nós conhecemos ao Senhor. É por isso que a palavra de Deus fala assim, que as coisas velhas e tudo. Então hoje nós estamos vivendo em novidade de vida. Você pode dar um brado de glória para isso? O local em que foi escrito essa carta, onde o Senhor revelou a João essa carta, foi na ilha de Patmos, onde ele estava exilado por causa da sua fé. Ele não estava numa ilha paradisíaca, igual muitos hoje. Não, vamos para uma ilha para passar as férias. Vamos para uma ilha para poder um casamento ou para nos se divertir. Não. João estava numa ilha de Patmos, exilado por causa da sua fé. Aleluia. Essa ilha, segundo relatos, segundo estudos, tinha bestas feras. As pessoas eram lançadas lá e esquecidas. Para quê? Essas bestas feras, essas feras pudessem acabar. Mas João estava lançado ali pela sua fé. E a palavra de Deus fala que 1000 pode cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nós não somos atingidos. E aonde era para ser o martírio de João, foi aonde o Senhor revelou as coisas que já estão acontecendo e as coisas que há de vir. Então, o livro de Apocalipse foi escrito ali na ilha de Patmos, A data que foi escrito foi por volta do ano 95 depois de Cristo, durante o reinado do imperador romano Domiciano. Tem algumas particularidades. Qual o propósito desse livro? Toda a Bíblia Sagrada tem o seu propósito. A gente vê no livro de Cantares de Salomão, meu Deus do céu, um livro maravilhoso que ensina acerca de como a igreja deve se portar, que ensina também acerca do homem, da mulher, como o homem deve amar a sua esposa, como o esposo deve amar o seu marido. Então a Bíblia Sagrada, toda ela tem o seu objetivo. Então qual o propósito do livro de Apocalipse? Não é simplesmente falar da revelação do final do mundo, porque tem gente que quando fala do livro de Apocalipse fica tudo invocado, querendo saber o que vai acontecer lá no final. Irmãos, eu sei o que vai acontecer comigo, e eu sei o que vai acontecer contigo, se você permanecer fiel até o fim. Sabe o que vai acontecer? Nós estaremos um dia nas bodas do Cordeiro, adorando ao Senhor como Ele é. Quem está ansioso por isso? A palavra grega para Apocalipse quer dizer Apocalipse, que significa revelação. Então o livro do Apocalipse é uma revelação de Cristo para encorajar e fortalecer as suas igrejas que estavam enfrentando na época perseguição. As igrejas estavam sendo perseguidas, principalmente as igrejas da Ásia Menor. Irmãos, as igrejas naquela época, na época em que João escreveu o livro do Apocalipse, revelado pelo próprio Senhor Jesus, através do Espírito Santo, não tinha a liberdade que nós temos aqui hoje. Consegue entender isso? Não tinha. Eram perseguidas. Mas detalhe, as igrejas eram cheias. As igrejas eram lotadas. Nada tirava a fé dos crentes. Nada inibia a coragem dos crentes de estar na presença do Senhor. Hoje nós temos liberdade total. Olha que liberdade maravilhosa. Aleluia. Irmão, nós temos a lei ao nosso favor. A Constituição Federal está a nosso favor. Sabia disso? Nós temos liberdade de culto. Nós temos liberdade de estar aqui adorando ao Senhor. E a nossa liberdade, eu estava falando hoje, foi para o
eu acho que foi para o legal abençoado, né? Não sei, parece que foi ele, que a nossa liberdade termina quando começa do outro. Está entendendo? Então, pela lei, até 10 horas da noite, nós estamos aqui cultuando, glorificando ao Senhor. Nós podemos ficar. Depois das 10, sem barulho, a gente consegue ficar aqui uma madrugada inteira. Mas nós temos que respeitar as pessoas que são alheias, que estão do lado aqui. Então, passou de 10 horas, a gente abaixa. Mas nós temos liberdade de continuar aqui, de porta aberta, cultuando ao Senhor. Naquela época era diferente. A igreja era perseguida. Isso não quer dizer que agora não está havendo perseguição. Está assim, no Brasil não. Mas nós temos no Oriente Médio, na janela 10/40, as pessoas não podem cultuar, não podem ler Bíblia, não podem abrir a palavra, não podem falar no nome de Deus de forma nenhuma. E nós temos liberdade de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glorifique a Ele por essa liberdade. As igrejas, irmãos, estão aí, ó. Várias igrejas no quintal, entre aspas, no quintal da nossa casa. A gente está tão mal acostumado que a gente vem até de carro, 1 quilômetro, 2 quilômetros, pertinho de casa. Antigamente as pessoas andavam quilômetros. E aqui nós temos liberdade maravilhosa. Mas naquela época, as pessoas eram perseguidas, né? E aí o que acontece? O Senhor revela para João e manda ele escrever as 7 igrejas. E quem eram essas 7 igrejas? Eram igrejas literais, históricas, né? Não era simplesmente, o Senhor estava contando uma parábola nessa história aqui, não. Eram igrejas literais, históricas, que existiam no primeiro século em províncias romanas da Ásia Menor. O que era província romana? Roma, ela tinha uma particularidade. Tinha os povos que invadiam as cidades, invadiam os países e destruíam os países. Roma, ela tinha uma particularidade diferente. Eles tomavam o país, mas não destruíam. Ao contrário, ele colocava pessoas representando, e essas províncias pagavam imposto para Roma. Todas elas pagavam imposto, esses países pagavam imposto para Roma. Então essas igrejas aqui estavam na igreja lá na província da Ásia Menor, né? E hoje conhecido como Turquia. Aí me pergunta por que 7? A Bíblia Sagrada tem uma particularidade com o número 7. Quer ver? Se eu falar aqui, a primeira coisa que vai vir na mente, pelo menos na maioria, se não for na totalidade, 7 é o número da perfeição. Mais forte. 7 é o número da perfeição. A gente já conhece que 7 é o número da perfeição. Então a Bíblia Sagrada tem uma particularidade do número 7. Os números da Bíblia têm vários significados. O número 7 representa perfeição e totalidade. Os 7 selos, trombetas e pragas do livro de Apocalipse, pode ver 777. Ele trabalha muito com o número 7. A criação. Deus fez o mundo em 6 dias. Vamos lá, vamos trabalhar juntos. Deus fez o mundo em 6 dias. E no 7º descansou. Deus precisava, vamos querer entrar nisso aqui. Deus precisava descansar? Não. Jesus precisava ser batizado? Não. Mas por que ele fez isso? Para servir de exemplo. Para falar para você que assim como Deus, que não precisa, descansa, nós precisamos descansar também. E aí eu vou colocar um espelho aqui na minha frente e dizer, Clériston, você precisa descansar. Eu preciso fazer isso. A gente precisa descansar, tá entendendo? Lembra do faraó e os sonhos? O faraó teve um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né? 7 anos de fome no Egito, que foi a interpretação do sonho, né? Lembra dos 7 diáconos? Atos quanto mesmo, me ajuda? Atos 6 ou 16. Dos 7 diáconos? Atos 6 ou 7, né? Atos Apóstolos, são mencionados 7 homens escolhidos para auxiliar os apóstolos, conhecidos como os 7. São eles: Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau e Estevão. Então, quando a igreja começou a se organizar, e hoje nós falamos na escola bíblica também sobre organização, né? Os discípulos falaram assim, nós iremos cuidar da palavra, mas estava havendo uma briga, né? Atos 6, né? Estava abrindo uma discussão
entre o cuidado lá das viúvas gregas, então naquela discussão falou que foi bom, achou bem por eles separar 7, e separaram esses 7, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau e Estevão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O livro do Apocalipse, no número 7, aparece repetidamente 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, cada um com um significado específico relacionado ao fim dos tempos e dos juízos de Deus. Outras ocorrências aqui. O número 7 é usado para enfatizar a completude de certas ações ou eventos na Bíblia, como o perdão de Jesus. Quantas das vezes devemos perdoar o nosso irmão? Quantas? O discípulo perguntou assim: Senhor, por que o número 7 era tão usado que Pedrão já foi no 7? Senhor, ele já deu a resposta. Senhor, quantas das vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? 7. 7 quer dizer o quê? Perfeição, não é isso? Falou 7. Aí Jesus falou assim: Pedrão, não só 7, mas 70 vezes 7. Se você veio hoje aqui só para ouvir essa parte que eu vou falar agora, que o Espírito Santo vai me usar para falar, irmãos, 70 vezes 7 dá 490, não é isso? É isso? Me ajuda aqui na matemática. 490. É 490 que você vai perdoar o seu irmão, é isso? Não. O Senhor está falando assim, quantas as vezes for necessário, perdoa o teu irmão. Mas por que, pastor? Quantas das vezes eu já pequei? Não sei. Quantas das vezes você já pecou? Você não sabe. Quantas das vezes Deus já te perdoou e não perdoou? Irmão, inúmeras vezes. Então, quantas das vezes for necessário, perdoa, em nome de Jesus. Perdoa. Nós somos chamados a perdoar. As 7 igrejas da Ásia, vou deixar meia hora para isso. Temos que entender que as cartas escritas não eram apenas para aquelas 7 igrejas. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, penetrante, mais do que a espada de 2 gumes, que penetra entre juntas e medulas. Então, a gente fala, mas foi escrita para aquelas igrejas lá, não. Foi escrita para elas, mas ela ressoa até hoje. A Bíblia Sagrada, irmãos, é para nós. Então nós entendemos que a palavra escrita ali era para nós, também para nós que somos cristãos, e para todas as igrejas ao longo da história. Aleluia. Paulo seguiu as pisadas do seu grande mestre. E assim como Jesus escreveu, chamou João e falou: escreve ao anjo da igreja. E essa particularidade eu quero falar para você: escreve ao anjo da igreja. Que anjo era esse que Jesus pediu para João escrever? Essa carta estava direcionada a quem? A quem? Ao pastor da igreja. Então, quando ele estava se referindo ao anjo da igreja, os irmãos falam que o anjo tem asa, não, era o pastor da igreja, aquele que está na frente do trabalho. Ele é o anjo da igreja. Vocês ouviram aqui o Erolindo orando e falando: Senhor, o teu anjo que vai, é o anjo da igreja, aquele que tem a responsabilidade de cuidar da tua vida espiritual. Essa é a responsabilidade daqueles que querem que o pastor cuide, porque tem aqueles que não querem. A gente precisa entender isso. Quem quer que o pastor cuide, então se sujeita à autoridade pastoral, e aí debaixo dessa autoridade pastoral, o pastor cuida, o pastor ora. Mas se a pessoa não quer, se a pessoa se rebela, aí não tem como o pastor, não, cada um tem o seu livre-arbítrio, está entendendo? Mas se você nessa noite está debaixo da autoridade do Senhor, se sujeite à palavra de Deus. Nas cartas que nós estudamos aqui, nós estamos estudando nas quarta-feiras, nós estamos estudando todas essas cartas aqui. Nós vamos, quarta-feira que vem, a igreja de Sardes. Se você vier aqui na quarta-feira, você vai aprender sobre a igreja de Sardes. Mas hoje eu quero falar sobre uma dessas cartas. A primeira carta é Éfeso. Eu quero falar sobre a segunda hoje, que é a igreja de Esmirna. E eu tenho meia hora para falar dessa carta com vocês. Então, como nós falamos aqui, Apocalipse foi escrito por João,
exilado na ilha de Patmos, durante um período de perseguição do Império Romano. A igreja de Esmirna é a segunda das 7 cartas e se destaca por ser a única, presta atenção, junto a Filadélfia, que não recebeu de Cristo nenhuma repreensão. Esmirna e Filadélfia não receberam repreensão, as demais receberam repreensão, essas não. Aí que nós possamos fazer uma introspectiva dentro de nós mesmos e falar: Senhor, que nós possamos ser a igreja de Esmirna, que nós possamos ser a igreja de Filadélfia, que o Senhor não venha nos repreender de jeito nenhum, que eu possa estar com minha vida no altar, que eu possa estar batalhando, para que eu tenha a minha vida em santidade, para eu estar me aproximando mais de Ti. Essa tem que ser a nossa oração. O nome Esmirna, quem está aqui diga amém? Amém. Glória a Deus. O nome Esmirna vem de mirra, que era mirra, era uma resina usada para perfume, mas também para embalsamar. Foi também Nicodemos, aquele anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e de óleos. Quando Jesus foi morto e foi colocado no sepulcro, Nicodemos foi lá para poder embalsamar ele com esse óleo de mirra. Era também usado para perfumes. E na região de Esmirna era onde tinha muito essa mirra, assim como mirra. E para tirar esse perfume, irmãos, é igual a prensa de azeite. Quando Jesus estava no Getsemane, ali fala que Jesus foi moído. Para tirar o excelente óleo, para tirar o excelente azeite, você tem que prensar a azeitona. A mirra é de igual forma. Para tirar a mirra, teria que ser prensado. E a igreja é desse jeito, irmãos. Quantas das vezes, quando nós estamos passando a maior prova da nossa vida, é que a gente consegue tirar de dentro de nós uma verdadeira adoração. Quando as coisas estão boas, parece que a gente se esquece do Senhor. A primeira coisa, eu quero viajar, eu quero ir, mas quando o calo aperta, aí a gente se debruça perante ao Senhor. Quando as coisas apertam, aí é que nós, dentro de nós, arrancamos uma verdadeira adoração. Aleluia. Pode ver aí que a gente corre nos pés do Senhor, para os braços do Senhor. Então, assim como a mirra exala seu aroma quando esmagada, a igreja de Esmirna exalava fé e fidelidade em meio ao sofrimento. Quanto mais a igreja sofria, mais ela demonstrava fé e fidelidade. Eu tenho receio da igreja do jeito que nós estamos hoje. Se vier uma perseguição na igreja, eu tenho receio da igreja fugir, da igreja desvanecer, da igreja desanimar. Mas que nós possamos falar nesta noite: se o inimigo se levantar contra a nossa vida, mais e mais nós estaremos adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. A cidade era uma cidade próspera, portuária, localizada, como eu falei, na Ásia Menor, conhecida como a coroa da Ásia, porque era uma cidade bonita e era uma cidade rica. Era o centro do culto ao imperador romano. Então, recusar adorar o imperador naquela época, trazendo aqui para a nossa realidade, quem era o imperador? É como se fosse o presidente. Então, o presidente teria que ser adorado. E você sabe que nós somos monoteístas, como eles também. Nós sabemos que a adoração somente a Deus. E eles tinham isso com ele. E de repente eles são pressionados a adorar o imperador romano. Ele falou: de forma nenhuma, não aceito isso. E por conta disso eles são chamados, vou dizer, continua fiel até a morte. O Senhor fala para a igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, não se dobre de forma nenhuma, continue adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. E assim como o Senhor falou para a igreja de Esmirna, Ele fala para mim e para você nessa noite: não deixe que nada venha fazer você se dobrar, mas seja fiel até a morte. Não adorar o imperador, eles eram sujeitos às maiores atrocidades. Por isso que esse pano de fundo explica o porquê da igreja ser chamada de
permanecer fiel. O Senhor falou assim: seja fiel, mas não permaneça fiel. Porque a igreja já era fiel. Independente das provas, das lutas, continuava adorando e bendizendo o nome do Senhor. O Senhor fala: seja fiel. Então ele sabia que Cristo ele era o primeiro, Cristo era o último, e Cristo era a esperança em meio à provação. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui que está passando por alguma prova. Não estou sendo perseguido por governo, por alguma coisa, mas estou passando por alguma prova. Estou passando por luta, pastor. Porque temos as nossas lutas internas que ninguém sabe. Só no particular nós sabemos. Às vezes só nas quatro paredes nós sabemos. Às vezes dá vontade, irmãos, vou ser sincero, de chegar e na expressão chutar o pau da barraca, e sair fora e pronto. São lutas são grandes. Mas o Senhor fala: seja fiel. Seja fiel, porque o Senhor é a esperança em meio à provação. Se você está passando por luta, se você está passando por prova, saiba, o Senhor é a minha e a tua esperança. Espera no Senhor, você vai receber a tua vitória. A igreja de Esmirna estava aguardando a esperança, que era o grande arrebatamento da igreja. Que dia é hoje? Domingo tem uma particularidade. Hoje é o dia da ressurreição. Hoje é conhecido como o dia da ressurreição. Jesus ressuscitou no domingo. Dia que nós celebramos. Cristo está vivo, amém? Amém. Cristo está vivo, amém? Amém. Cristo está vivo, amém? Amém. Se Ele está vivo, por que você está temendo? Basta você clamar a Ele, basta você glorificar Ele. A morte não segurou o meu e o teu Jesus. Ele ressuscitou no terceiro dia. Então clame a Ele, glorifique o nome dEle. O texto que nós lemos no início fala de uma igreja pequena e perseguida, mas fiel. Pequena, mas fiel. Perseguida, mas fiel. Não deixe que nada, irmão, tire a tua fidelidade para com o teu Deus. Capítulo 2 de Apocalipse, amém? Capítulo 2, abre aí. Abra. Capítulo 2, 25 minutos eu tenho. Abra aí no versículo 8. Nós conhecemos, nesse versículo, é o anjo da igreja. Esmirna, escreve. Jesus falando para João, ao anjo da igreja em Esmirna, porque Deus conhece cada uma da sua igreja. Deus conhece a particularidade de cada uma da sua igreja. Deus conhece o meu e o teu problema. Deus conhece o meu e o teu nome. Deus conhece o nosso tipo sanguíneo. Ele conhece os nossos pensamentos. E ele fala para João, o anjo da igreja que está em Esmirna, o pastor de lá escreve: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu vi aqui os jovens e muitos outros irmãos cantando acerca dele. Bom é adorar o Senhor, irmãos. Bom é adorar o Senhor. Quem fala com a igreja? Quem escreveu para a igreja, Marcelo? O primeiro e o último, que foi morto, mas ressuscitou. Ele se apresenta e diz assim: eu escreve. Quem está escrevendo sou eu, Jesus Cristo. Eu sou o primeiro, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu morri, mas eu ressuscitei no terceiro dia. E é esse Jesus que nós servimos aqui nessa noite. Cristo se apresenta como o Senhor da história, vitorioso sobre a morte. Mas o Deus que nós servimos, o Cristo que nós servimos, não é qualquer um. Quantos outros que são servidos até hoje? Não vou citar nome aqui, porque hoje o negócio está difícil, até para você falar nome. Mas pode procurar que nos túmulos dele existem os restos mortais de cada um, porque eles não venceram a morte. Mas Jesus Cristo não. Se procurar lá no túmulo dele, Jesus tem túmulo, irmãos. Jesus não tem túmulo. Até o túmulo foi emprestado, porque ele não precisava de túmulo. Mas se for procurar lá os restos mortais, não existe restos mortais, porque Jesus Cristo, o primeiro, o último, o Alfa, o Ômega.
venceu, meu Jesus. Eu ia assim, a morte não venceu, meu Jesus. A dor de ser pregado na cruz não foi bastante para aquele que tem todo o poder. A morte não venceu, meu Deus Jesus. Jesus ressuscitou, irmãos, e nós podemos glorificar o nome dele. Não importa o tamanho da tua luta, nossa fé está firmada no Cristo ressuscitado. Você continua crendo nele? Você continua crendo nele? Continua crendo nele, irmãos? Creia nele, em nome de Jesus. Às vezes a luta são tão grande que a gente quer desanimar, esquece de tudo isso. Aleluia. Nosso Jesus ressuscitou. Versículo 9. Conheço as tuas obras. Jesus te conhece, como eu já falei. E tribulação, e pobreza. Mas tem um parênteses aí. Vocês estão com a Bíblia aberta? Vou ler novamente, versículo 9, no capítulo 2. Eu quero que vocês com a Bíblia aberta falem o que está dentro desse parênteses. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza. Mas tu és rico. Mas tu és Rico. Nós somos ricos. Pastor, você fala isso porque não sabe como é que está na minha casa. O último grão de arroz já foi embora. O senhor não sabe como é que está o meu aluguel. Amanhã está vencendo e a situação está difícil. Tem uma dívida para pagar aí, que negócio está difícil. Irmãos, você pode ter tudo isso, mas se você crer no Cristo ressuscitado, Deus cuida de cada um de nós. Mas você tem um tesouro maior, que esse tesouro, a traça não vai roer, nada vai destruir de forma nenhuma. Sabe o que é? Eu e você, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida e do poder. Tem pessoas aí que têm um poder aquisitivo muito grande. Oh glória, maravilha. Mas às vezes está tirando a sua vida. Às vezes estão tristes, desanimados. E aí você mesmo tendo pouca força, guarda a palavra do Senhor, não nega o nome do Senhor, e vem no domingo como esse para ouvir a palavra de Deus e dizer: eu creio num Deus que é poderoso. Conhece as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Jamais pense que Cristo não sabe o que está acontecendo. Ele sabe da tua situação. Estou só, ele sabe da tua situação. Ele sabe. No momento que a gente pensa em desanimar, sabe o que acontece? Deus fala assim: não temas, eu sou contigo. Amém. Deus traz você aqui para dizer: opa, eu sou Jesus que está cuidando da tua vida. Não desanima não. Ah, pastor, mas eu estou passando uma prova muito grande, a tribulação com meu ente querido. Epa, quem deu ele para você? Não foi Deus? Ele pertence ao Senhor. Fique em paz. Entrega na mão do Senhor. Confia nele e deixa ele entrar na providência. Cristo conhece a realidade da igreja. Ele fala: conheço a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Esmirna era pobre economicamente, mas era rica espiritualmente. Porque as perseguições não faziam com que ela recuasse, não fazia eles blasfemarem, ao contrário, quanto mais perseguição eles tinham, mas eles adoravam o Senhor. Está sendo perseguido? Levanta tua mão, dá um brado de glória. A luta é grande, glorifica o nome do Senhor. Porque Jesus vê além da aparência. Quem sabe você vê aqui, ó, muito bem arrumadinho, com perfume, tudo, mas a situação está difícil. Deus conhece o teu interior, irmãos. Deus conhece a tua luta. Não desanima de jeito nenhum, em nome de Jesus. O Senhor conhece o que você está passando. O Senhor sabe que mesmo assim você veio aqui nesta noite. As pessoas estão te vendo por fora, dando risada, sorrindo, mas por dentro você está amargurado, angustiado, como se uma flecha transpassasse a tua alma. Deus conhece, Ele conhece o teu interior, mas Ele é o teu Pai. Você é filho dEle, creia nele, glorifique a Ele, Ele é a providência.
filhos veio, mas você está chorando, mas você continua crendo nele. Tem muitos que se sentem esquecidos, mas Cristo vê e valoriza a fidelidade mais do que a aparência. Às vezes nós queremos nos demonstrar que somos super-homens. Às vezes nós queremos valorizar aqueles que têm um poder aquisitivo maior, aquele que se veste bem. Mas Deus, Ele conhece a fidelidade de cada um de nós. Muitos olham e dizem: é pobre, mas você é fiel. Para o Senhor você é rico. Para Deus você já herdou o reino do céu, irmãos. Porque Deus é atemporal. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Quem está esperando aí? Levanta sua mão. Eu vou contar um segredo para você, só para você entender o Deus que nós servimos. Nosso Deus é atemporal. Nós estamos aguardando. Para Deus já aconteceu. Para Deus já aconteceu o arrebatamento. Porque Ele é o Deus do tempo. E aí, coisa boa, eu digo que o Senhor vai vir, vai chamar o nosso nome. Nós nos encontraremos nos ares e nós adentraremos nas mansões celestiais. Versículo 10, abre aí comigo. Nada temas das coisas que há de padecer. Está com medo? Eu não sei o que vai acontecer lá no futuro, irmãos. Eu não sei se a igreja será perseguida pela palavra. Não espere coisas boas na frente, não. Pastor, não. Eu não estou aqui para contar histórias para vocês. Eu não estou aqui para massagear o teu ego, para esconder. A própria palavra fala: não espere coisas boas no futuro. Nós estamos vivendo aqui, deitado eternamente em berço esplêndido, mas terá um momento que a igreja será perseguida mesmo. Não sei se nessa geração agora, porque eu estou esperando o arrebatamento da igreja agora. Eu estou esperando agora. Quem sabe eu não consigo nem terminar esse sermão. E aí, vou terminar no céu. Terminar no céu? Pare! No céu, irmãos, Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Lá é Ele que brilha, nós estaremos sob dele. Não haverá necessidade de terminar esse sermão. Eu estou esperando que o caminho, mas se demorar um pouco mais, quem sabe nós iremos passar por alguma perseguição. Mas o Senhor fala assim: não temas das coisas que há de padecer. Se vier perseguição, não tema. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí essa última frase fala o que? Ser fiel. Ser Fiel. Só hoje. Até a morte. Só hoje. Até a morte. Até. Amém. Se nós formos fiéis até a morte, o que é? O texto não responde. Se nós formos fiéis até a morte, o que é que nós receberemos? A coroa. Então quem é que vai receber a coroa da vida? Quem é? Eu quero que você verbalize. Por esse texto você verbaliza. A gente precisa entender a palavra. Eu vou ficar nesse versículo e você vai responder comigo. Nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Para receber a coroa da vida, nós temos que o quê? Ser fiel até a morte. Quem quer receber a coroa da vida tem que ser o quê? Fiel até a morte. Hoje fiel, amanhã fiel, ontem for fiel, até o Senhor buscar a sua igreja. A igreja tem que continuar sendo fiel para receber a coroa da vida. Deixa eu falar assim: não temas, ser fiel até a morte. Vocês receberão a coroa, e a coroa da vida. Sabe o que é isso? É o Senhor chamando a igreja à fidelidade. O Senhor está convocando a igreja à fidelidade. Cadê os fiéis nessa noite? Que essas mãos levantadas realmente sejam de crentes fiéis, que não recuam, que pagam o preço, que vence o seu eu. Jesus não promete
Porque o Senhor fala assim: no mundo tereis muitas são as dores. mas glória a Deus que nós temos aquele que é o único, é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o único. Ele falou: tereis aflições, mas tende. O Senhor está conosco. Glória a Deus. Muitas são as aflições, mas Ele nos livra de. Então não se preocupa não. Está passando aflição agora? Está passando luta? É promessa de Deus jamais deixou de cumprir as suas promessas. O Senhor vai te livrar dessa aflição. O Senhor vai te livrar dessa prova. Se prepara, vai ter outra, mas essa o Senhor vai livrar. E se vier outra, Ele vai livrar de novo. Se levantar o inimigo contra você, Ele vai te livrar. E você vai cantar o hino da vitória, porque Ele é fiel. Ser fiel é até onde for conveniente para mim. Não, é até a morte, é até o final, é até o último suspiro. É isso mesmo, meu Deus. Eu fui visitar a irmã Tita, né? E aí sempre que eu vou lá, eu leio a palavra com essa voz linda que eu tenho. Minha voz é bonita. Minha voz é, não, eu tenho uma voz para falar para você. Aí eu começo a cantar louvor. Eu canto mesmo. Pensa que, o pastor, não, eu canto. E eu não é que eu vou cantar aí, porque está dando risada, né? É canto mesmo. Glória a Deus. Já falaram: para, pastor, não para. E não é, eu ensaio. Porque eu quero entregar o melhor para o meu Deus. Essa voz aqui, ó, é a única coisa que Deus me deu para adorar Ele. Amém. Não quero justificar minha voz, não, eu não me preocupo com isso. Aleluia. Para você entender, né? Eu nasci com algumas coisas assim bem diferentes. Eu só tenho uma prega vocal. Não era nem para eu estar falando. Uma só funciona. Eu só tenho isso. Glória a Deus. Deus é bom. Aí depois eu descobri, não é por Deus trás, é fiel. que eu tenho um tal de bloqueio no ramo direito do coração. Só um lado do coração funciona. A parte elétrica do coração, porque nós temos a parte do coração. Só um lado. Eu sou uma prega vocal, só um lado do coração, e ele está aqui. Eu estou aqui falando. Aí quem diz: não, você pode reclamar, você dizer: pastor, eu estou aqui para adorar o Senhor, irmãos. Ele me deu fôlego na vida. Eu adoro e glorifico o nome do Senhor. Tem que ouvir, irmão. Tem que ouvir o pastor Cléber cantar um louvor lá. E ela balbucia assim, bate a boca um pouquinho. E eu vejo na vida daquela mulher fidelidade. Mesmo na prova, ela está ali sendo fiel ao Senhor. Então, até o último suspiro, nós temos que ser fiel ao Senhor. Nossa fé precisa ser inegociável, não vendida, não calada, não apagada. Seja fiel até a morte, porque você vai receber uma coroa de vitória. Os mártires da igreja de Esmirna, eles eram perseguidos, mas eles não negavam o Senhor, ao ponto de que quando o Senhor escrever a igreja de Esmirna, fala assim: continue sendo fiel, continue vivendo uma vida de fidelidade, porque eu me agrado do que está acontecendo. Glória a Deus. Aleluia. Aí fala ali: quem vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Então isso é uma promessa eterna para mim e para você. Glória a Deus. Se nós vencermos, irmãos, o que nós estamos passando aqui nessa vida, há uma promessa que o Senhor falou para a igreja de Esmirna e fala para a igreja de Nova Sorocaba aqui hoje: nós não sofreremos o dano da segunda morte. Fala assim: eu não sofrerei o dano da segunda morte. Nós podemos até passar pela primeira morte, que é a morte física, aquela que nós tombamos aqui, que uma doença, uma fatalidade acaba tirando de nós a vida. É verdade. Nós podemos passar, mas se nós formos fiéis, a palavra de Deus fala aqui, ó: quando esse templo se desfizer, quando essa casa terrena se desfizer aqui nessa terra, para aqueles que forem fiéis, existe um tabernáculo, existe um edifício preparado para mim e para você, porque a segunda
Aqueles que servem ao Senhor vai ter vida eterna garantida. Glória a Deus. Vai ter bênção. Por quê? Porque a morte na nossa vida não tem a palavra final. Porque nós servimos a um Deus que Amém. venceu a morte. A fé em Jesus nos dá segurança de uma esperança futura. Amém, Jesus. Um dia, para muitos falam assim, morreu, já era. Já era? Já era? Para nós não, irmãos. Um dia nós veremos os nossos entes queridos. Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui que já perdeu os entes queridos. Quem sabe eu estou falando para pessoas que estão enlutadas com saudade do seu ente querido. Quem sabe eu estou falando para pessoas que param e começam a lembrar do que acontecia aqui nessa terra. Seja fiel até o final. Glória a Deus. Porque se nós somos fiel, um dia nós veremos os nossos entes queridos. Amém. Um dia nós